Ele é natural de Jacobina, no Piemonte da Chapada Diamantina, e chegou a Salvador faz 10 anos. De lá para cá, vem se destacando pelo trabalho na cobertura da política baiana, sobretudo pelo Grupo à Tarde. Pois é, por essa atuação, pelo compromisso com a informação, o jornalista Eduardo Dias, repórter da editoria de política do Portal à Tarde, foi agraciado na noite de ontem com o título de cidadão soteropolitano e também com a medalha Tomé de Souza, mais alta honraria da Câmara Municipal de Salvador. O jornalista Eduardo Dias é nosso convidado. Vai sentir na pele hoje o veneno. Não, tô brincando. Que nada, seja bem-vindo, Eduardo. Parabéns pela conquista. Obrigado, bom dia, James. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes de A Tarde FM. Tudo certo, ontem foi um dia especial, pude reunir minha família, meus amigos, parte da imprensa, né, os colegas de outras redações que eu trabalhei. Foi muito especial mesmo, me emocionei bastante, fiz um discurso bem legal, destaquei por onde eu passei, que a minha trajetória é baseada em gratidão mesmo, em todos os lugares que eu trabalhei, principalmente na Câmara, no À Tarde, em BNews, outros sites que eu participei também. Foi muito legal, minha relação com os vereadores é boa, principalmente com o presidente Carlos Muniz, que foi quem sugeriu essa medalha e título, e ele fez um discurso bem legal para mim também, gostei bastante. Parabéns, você até então jacobinense, né? Isso, Cidade do Ouro. Agora, Cidade do Ouro. E agora vai ser o quê? Jacó soteropolitano. Ernesto que falou, Jacó soteropolitano. Jacó soteropolitano, né? Isso, muito bom. Agora, você teve a inspiração, eu estive lendo aqui a respeito, do teu avô, não é? Sim, meu avô é minha fonte de inspiração máxima na minha vida. Ele sempre me incentivou a estudar. Eu fui criado por ele desde 1 ano de idade, quando minha mãe se mudou para Salvador. E ele me criou até os 18, quando eu saí de casa. Praticamente eu sou o filho mais novo dele. Ele sempre me apresenta como o filho mais novo, né? Ele tem 7 filhos, eu sou o que ficou dentro de casa com ele. Até os 18, saí para trabalhar, vim para Salvador. E ele continua morando... Continua lá no interior, isso. Ele é lavrador, é agricultor. E foi um dos meus maiores incentivadores, tanto financeiramente quanto moralmente. Sempre a gente conversa sobre Agora, incentivador para você mergulhar na comunicação em geral, na comunicação social ou na política em particular? Também, em ambos. Ele é uma pessoa política, porém nunca teve mandato na vida, nunca se envolveu assim diretamente. Nunca se candidatou, nunca foi candidato, mas ele sempre foi uma pessoa buscada nas eleições municipais lá da região, tanto de qualquer cidade, os candidatos da época sempre buscavam ter o apoio dele, porque ele era uma pessoa muito influente, e é até hoje, então sempre buscavam ter a validação do apoio dele. Então isso me fez entrar na política dessa forma. Eu não tinha um sonho de ser um jornalista político, eu fui entrando na área aos poucos. Gostaria de ter trabalhado com esporte e tudo mais, mas eu vi que o caminho era esse, eu fui seguindo. E meu avô é tudo pra mim, cara. Ele é como um pai pra mim e ele sempre me incentivou bastante a seguir nos estudos. Foi difícil quando eu vim para Salvador. Você começou a entrar na área da política aos poucos? Aos poucos. Eu comecei em cobertura local de cidades e polícia. E por acaso, então, não foi assim algo premeditado? Não foi premeditado. Mergulhar na política. Exato. Eu vi que era um caminho que era mais... Não é mais fácil, mas era que abria mais portas para mim aqui em Salvador. Também por ter vindo de fora, ter um bom relacionamento com as pessoas. Eu vi que ali tinha alguma coisa. Foi uma percepção assim, muito fácil de ter. E foi legal, eu já tenho 3 anos agora de cobertura só na Câmara Municipal, já tive, até falei isso ontem, a oportunidade de cobrir ALBA, cobrir a Assembleia Legislativa, o dia a dia, mas eu preferi ficar na Câmara, é uma coisa mais local, menos políticos, na verdade, a ALBA são 63, a Câmara são 43, então, pra gente salvar o nome de todos, lembrar de tudo direitinho, os projetos, é um pouco mais fácil, não que eu não toparia um desafio de cobrir a Assembleia e tudo mais. Mas foi bem legal essa escolha para mim, eu acho que foi a escolha certa, tem dado frutos. A gente está aí nessa atuação, estou há poucos meses aqui no Portal à Tarde, que foi a partir dessa cobertura também que me validou a ser contratado pelo grupo. Eu agradeço ao Fernando Valverde, a Caroline Góes também, que me deram essa oportunidade. A gente está aí com alguns projetos aí para tocar, né, Laís? Laís tá ciente aí, a gente vai
nesses próximos meses aí, próximo ano de 2024 também, vir com coisas boas aqui. Sei, tem tarefa como o que para vocês aí, viu? Eduardo, a gente está vivendo aqui uma situação muito peculiar, que não é do nosso cotidiano, que é quando um jornalista vira notícia. Sim. Como é que você se sente nessa circunstância? Porque é uma circunstância, daqui a pouco você volta só a pele mesmo do jornalista, deixa de ser fonte. Mas dá esse depoimento de como é que é essa experiência de ser notícia por alguns dias, pelo menos. Pelo menos notícia positiva, né? Exato. Aí é bom. Não, notícia negativa ele não vai ser, de jeito nenhum. Tomara que não. Eu estou dizendo que é o que a gente menos quer, claro. Né? Jornalista virar notícia negativa. Notícia positiva é bem-vinda, né? Olha, Ernesto, tem sido diferente. Eu nunca tinha passado por isso. Esse destaque que eu estou tendo, eu agradeço muito a muitas pessoas que fizeram parte dessa construção. O presidente Carlos Muniz, que sugeriu, a gente, claro, como jornalista, a gente sempre tenta diferenciar, não ser mais destaque do que a notícia, mas quando é uma forma de reconhecimento do seu trabalho, de validação daquilo que você faz, do veículo que você atua, isso é muito bom, é importante porque preenche o nosso currículo, dá uma moral um pouco maior, a sua autoestima fica lá em cima. Então, para mim, isso tem sido muito bom. Apesar de ainda não ter entendido um pouco, meu celular ainda tem muitas mensagens de ontem para poder responder, ainda não tive tempo de responder todos. Mas eu fico muito grato mesmo ao grupo, a todos os jornalistas aqui do grupo também que foram ontem, os que não puderam ir por conta do plantão também, que a gente estava todo mundo trabalhando. É uma segunda-feira de noite, né? Apesar do feriado, mas, agora me diga uma coisa, deu aí muita gente. Qual é o segredo para ser um bom jornalista político? Olha, Jefferson, acho que o segredo é ter um bom relacionamento, não se atentar a picuinhas, não criar, não ter partidarismo. Eu tenho um bom relacionamento com os vereadores de todos os partidos, independente de ser governista ou oposição. Tanto é que ontem tinha das duas bases lá na Câmara me prestigiando. Então, ter um bom relacionamento, saber respeitar, também ter um bom relacionamento com os assessores, que é importante também, que são jornalistas. Onde que você encontra mais fonte de informação? É no factual, aquele que acontece no dia a dia, o que está previsto, enfim, as decisões tomadas, seja na Câmara Municipal, nas casas legislativas em geral, ou nos bastidores? Olha, bastidor é sempre bom, viu, Jefferson? Você que é um cara de experiência de TV, de rádio, bastidor é muito bom, ainda mais para quem cobre política, é onde tudo acontece. No factual ali é uma coisa mais... É no cafezinho. Exato, né? Uma coisa mais ensaiada, que eles se programam para falar, no discurso e tudo mais. Mas no bastidor é onde acontece mesmo a mágica, onde são discutidos os projetos, as comissões, a tramitação ordinária da casa. Então a gente está ali sempre atento a tudo lá na Câmara Municipal, para poder ficar ciente de tudo, de quem votou contra um projeto, que às vezes não é divulgado em plenário, em dia de sessão, mas a gente sabe, aquilo ali vira notícias, pode gerar um impasse entre governo e oposição, e aí a gente vai tentando diversificar e consegue buscar a informação. Claro, como eu falei, o respeito com os vereadores me dá essa prerrogativa de ter informação privilegiada, porque às vezes um confia uma informação a mim em off, que não quer aparecer, mas tá ali, tome sua informação, faça dela o que você quiser. Isso é bom, porque isso mostra que a gente está tendo a confiança do político e eles também têm a confiança na gente para poder ter esse trabalho aí, essa via de mão dupla para facilitar a vida. Tem uma cumplicidade entre jornalista e fonte, com certeza, né? Uma relação que se pauta pela confiança, com certeza. Agora, a tua geração está experimentando uma coisa, né, Jefferson, que a gente via nos nossos tempos de repórter. Jefferson foi também repórter de política há muito tempo, que é a atuação como setorista, né? Que é o que você estava falando, de ter mais constância, mais presença num lugar como a Câmara, como a Assembleia, especialmente nas casas legislativas, você tem que ter essa aproximação. É um jogo de cintura, né? Um jogo de cintura e, ao mesmo tempo, a fonte. Levi Vasconcelos, por exemplo, fica lá no Guaibim, quando ele vem para cá, ele se espalha na Assembleia Legislativa, ele adora aquilo ali, vai para as comissões e tal. A notícia vai até ele também. Isso acontece com certeza contigo. Acontece, claro. Levi é uma referência máxima do jornalismo político. A gente sempre acompanhou o Levi, todo mundo. Eu tenho até uma história com você, Jefferson. Você uma vez deu uma palestra na minha faculdade. Pude conversar contigo uma vez na faculdade. Ouvi um pouco da sua história no jornalismo, isso foi muito importante.
E nas casas legislativas é isso, você vai participando do dia a dia, na Câmara é sessão dia de segunda, terça e quarta, mas os outros dias que não tem sessão, as coisas não param, continuam acontecendo. A gente tem um sistema da Câmara, o portal da transparência, que a gente consegue ter acesso a tudo que acontece, licitações, votação de tramitação de projeto em comissão, em plenário, acordos. Então a gente está tudo ali, envio de projetos do Executivo, que a gente fica atento também, que às vezes a gente não sabe, mas um projeto do Executivo que é de importância para a cidade, como LDO, LOA, tudo que tem a ver com orçamento, que vai ser investido pela Prefeitura na cidade, passa pela Câmara Municipal. Então a gente às vezes acha que o político não faz nada, né? Na visão assim, de quem não tem... Um senso comum, isso, que fica olhando só para o plenário ali, para a cena do plenário. Porque tem vereador que está ali, mas não tem tempo de fala. Mas isso é uma questão partidária, porque a gente sabe que a divisão das falas no plenário é uma questão partidária, os líderes que falam. Então tem um vereador que está ali mais escanteado, só que eles têm projetos importantes que tramitam na casa. Então a gente vai buscando esses projetos para poder dar voz a esses vereadores também, para dar visibilidade. Ernesto foi lembrar que eu já tive uma experiência como repórter político e eu tive uma grande lição nessa experiência. Eu me lembro, eu estava cobrindo a Câmara Municipal. Osório Vilas Boas era o presidente da Câmara Municipal e tinha um projeto de interesse da Prefeitura sendo votado, e o Javier Alfaia, estou dando nome aos bois porque isso aconteceu, não é? Javier Alfaia era vereador da oposição. PCdoB. Exatamente. E fez lá uma... como é que fala? Foi contra, articulou lá um protesto e tal, e a sessão foi suspensa. E já era final da tarde, início da noite, eu precisando voltar para o jornal para escrever a matéria. Para mim, a sessão tinha sido suspensa, o projeto não tinha sido votado, e fui para a redação, fiz minha matéria. No dia seguinte, foi uma barrigada que não teve tamanho, né? Eu publiquei a nota dizendo lá que a sessão tinha sido suspensa por causa desse protesto, não sei o que, só que a matéria tinha sido aprovada. Eu falei, e os demais jornais todos tinham falado isso. Aí o Osório Vilas Boas, no dia seguinte, quando você quiser saber o que está acontecendo aqui na Câmara, fale comigo. Presidente. Fale comigo. Sabe, eu falei, olha, e é muito isso também, não é? Porque a gente, Eduardo, muitas vezes está ali vendo o factual, mas os bastidores é que vão, de fato, produzir a notícia, não é? E teve um desdobramento. Sim. E como você falou, essa questão da sessão ser suspensa, ela pode ser retomada. Então, a partir daquele momento... Já era de noite, né? Exato. E eu, ingenuamente, vai acabar, não vai ter mais sessão. Acabou tendo. Exato. Voltou, e aí tem essa situação toda. Mas esse relacionamento com o presidente da casa também é muito bom. Eu tive um bom relacionamento com o ex-presidente Geraldo Júnior, que hoje é vice-governador do estado, e passou também com essa confiança do presidente Carlos Muniz. Então sempre eu tô ligando para ele, às vezes ele até reclama, 7 horas da manhã você me ligando, mas eu pego 6 horas aqui no jornal, aqui no Portal à Tarde. Então eu tenho que buscar informação. A gente dá uma ligadinha, manda uma mensagem, mas ele sempre responde. Ele que acorde cedo para poder responder, né? Não tem jeito. Que legal. E como é que você, para a gente encerrar, Eduardo, como é que você definiria essa política nossa? Você certamente acompanha a política de outras regiões do Brasil, a própria política nacional. Enfim, tem características específicas para você ressaltar? Olha, Jefferson, acho que tem uma diferenciação entre a política municipal para a estadual e a nacional. A gente tem uma disputa de interesses aí. A política nacional, a gente sabe a polarização que existe, né, entre o lulismo e o bolsonarismo. Hoje o bolsonarismo um pouco mais enfraquecido, depois daqueles atos lá de 8 de janeiro, mas o lulismo não é crescente depois o início do mandato do presidente Lula. No nível estadual, a gente tem aí o governador Jerônimo Rodrigues, digamos que nadando de braçadas, porque o adversário dele é um adversário derrotado, que não tem um mandato, mas que ainda é o grande líder político de oposição. Então a gente tem também uma espécie de polarização aqui no estado, porque a gente não tem uma terceira via, não teve na eleição e provavelmente na próxima também não vai ter. Então a gente tem aí o governador, apesar dos pesares, com algumas questões específicas como segurança e tudo mais, mas ele tem aí uma boa gestão e tem esse caráter de estar sozinho no páreo, porque o outro, o ex-prefeito Assemineto, ele está sem mandato, então ele tem uma visibilidade um pouco menor. Isso é importante, por isso que o apoio da imprensa é fundamental nesse momento. Então, se um candidato não tem, um político não tem esse espaço, ele vai acabar caindo no esquecimento.
E na política municipal é um jogo de interesses mesmo. O prefeito Bruno Reis tem maioria na casa, então qualquer projeto que ele mande para lá, ele vai ter pouca dificuldade, porque são só apenas 9 vereadores de oposição, então ele tem a ampla maioria e para a gestão dele é uma facilitação. Então a política local é muito fechada em prol da prefeitura, a política legislativa. Então tudo que o prefeito envia tem uma certa facilidade de tramitação nas comissões, em plenário, votação. E isso vai levando a política à frente. Vamos ver, ano que vem é um ano de eleição, as coisas podem mudar, né? A gente teve o exemplo disso no ano passado, na eleição de 2022. Muita água para rolar debaixo dessa ponte. Acho que a gente pode ter surpresas, quem sabe. Maravilha. Eduardo, muito parabéns para você. Mais uma vez, Eduardo Dias, repórter de política do Portal à Tarde, novo soteropolitano. Obrigado. E agraciando também aí com a medalha Tomé de Souza nessa cerimônia realizada ontem na Câmara Municipal de Salvador. Parabéns, sucesso sempre. Tamo juntos. Valeu, a gente se encontra aí nos cafezinhos da vida, no corredor. Muitos cafezinhos pela vida. Valeu, Eduardo. Um abraço forte. 8h47 na Tarde FM.